Esse vídeo vai ser falando sobre a terceira parte, como foi a minha vida na Bolívia. Antes eu contei da viagem, como foi o estudo, e agora eu vou contar como foi viver na Bolívia. Moradia. Gente, as pessoas me perguntam, Adriele, eu vou morar lá, eu tenho que alugar uma casa, um quarto, como funciona? É o seguinte, perto da faculdade sempre tem quartos para alugar, ou tem casas que você pode dividir com estudantes, as famosas repúblicas aqui no Brasil. O único prédio que eu morei lá foi o Limite. Lá tinha os quartos, né? Entendeu? Então cada lá chegava, acho que lá tinha uns 50 quartos naquele prédio. E o aluguel é assim, na minha época eu pagava $100, hoje eu não sei como está lá o aluguel, não sei como tá o preço. Na época do meu irmão já tinha subido um pouco, já tava em média dos 120. Eu acho que no limite eu cheguei a pagar $80. Então, tipo, já tem um tempo que eu não moro lá, então não sei o valor assim exato, mas era nessa faixa de preço os aluguéis. Então, eu alugava um quarto, era um quarto e um banheirinho, entendeu? Era bem pequenininho, bem apertadinho, mas dava pra fazer tudo, dava pra viver tranquilamente. E como funciona? Vamos supor, você vai alugar, Adriele, precisa fazer contrato, como funciona? Não existe muito, é muito difícil eles fazerem um contrato lá com você de aluguel. Pessoal mesmo, com o dono que você fecha e costuma o quê? Pagar o agaranto. O agaranto, o que seria? Um aluguel antes. É uma garantia, então vamos supor, se é $100 o aluguel, você vai pagar 200 o primeiro. O que acontece? Se na hora que você sair e tiver tudo ok, o apartamento estiver todo arrumadinho, tal, ele vai lá e te devolve o garanto. A caso contrário, precisa pintar a parede, você furou a parede, tudo, ele vai descontando desse valor do agaranto. Então é muito assim, combinado boca a boca o aluguel lá. O transporte lá, você pode usar duas opções pra quem não tem carro, né? Quem era quebrado igual eu lá. Né? A gente vivia uma dificuldade, então a gente usava o micro e o táxi. O micro lá é formado por linhas, números. Então, tipo, um número, ele roda certinho, ele tem um ponto final e volta, entendeu? Então, é um pouco diferente aqui do Brasil, porque lá não tem ponto de ônibus. Lá você dá com a mão e eles paravam. Por exemplo, na minha época, só se mudou. Hoje em dia tem ponto de ônibus, mas eu acredito que não tenha, porque em 2012 ainda eu fui pra lá e não existia ponto de ônibus. Então você dá com a mão pro micro e ele para. Micro é ônibus menorzinhos, entendeu? Eu vou colocar uma fotinho aqui. A linha conhecida era o 99. Então eu pegava, quem chegar na UCBOL vai conhecer o 99. Em falar em UCBOL, eu queria falar também pra vocês que existem outras faculdades também. A faculdade mais importante, assim, que eu cheguei a conhecer, que eu cheguei a ver na minha época era o que? A UCBOL, que eu estudava, a UDABOL, a Católica e a Ecológica. Então eu sei que essas são as mais famosas, assim, faculdades de medicina lá. Eu morava perto da UCBOL, então quem, assim, for morar lá perto vai saber que você vai conhecer o Micro 99 ou o 116 que passa na Banzer, principalmente esses que é o que passava. Assim, táxi eu ficava meio com medo, porque eu tinha visto muitas histórias de gente que tinha sido assaltado com táxi. Você montava no táxi, a pessoa levava pra outro lugar, te assaltava, levava suas coisas e deixava lá no meio do nada. Que nem quem chega no aeroporto, é a primeira vez na Bolívia, nunca foi, então eu recomendo você pegar o táxi que tem no aeroporto, aí vai ser um branco e azul. Não pegue de outra cor, porque é a primeira vez que você tá lá. Então tente pegar o táxi branco e azul. Eles vão estar parados em frente do aeroporto Viro, entendeu? Você vai logo sair, é um aeroporto pequeno, então é bem fácil. Você já vai sair na porta. Eu ia muito de avião pra lá, então eu tô falando da minha experiência, mas assim, então você vai chegar lá, vai pegar os táxis branco com azul, que é na frente, é os táxis mais seguros. Se você for morar em Santa Cruz de la Sierra, você vai saber que a cidade é formada por anilhos. Então, o centro é o primeiro anel. Você tem o primeiro anel, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e assim vai por diante. Então, a minha faculdade era no 6º anilho, ou CEBOL. O Banzer é a avenida que corta todos esses anilhos. Então, é bem fácil, assim, de se encontrar lá. Não é uma cidade que você vai se perder. Lá não é uma cidade muito montanhosa, é bem plana. Então, vai ser bem fácil você se localizar. Moeda. Agora eu vou falar sobre dinheiros. Monedas. Plaquita, que é a plata, dinheiro. Vocês vão falar muito isso, quem for morar lá. La Plata é peso boliviano e dólar. Eu sempre recomendo a pessoa ir com um pouquinho de peso boliviano pra você pagar o táxi na hora que chega lá. Porque às vezes
o avião, que nem quando eu pegava o voo da Gol, que ele fazia escala São Paulo, Campo Grande, Santa Cruz e La Sierra, que alguém quiser também saber qual operadora que voava muito pra lá, era a Gol, né? A gente chegava lá 1, 2 horas da manhã, a casa de câmbio tá fechada. Então você tem que levar um pouquinho de dinheiro pra você pagar o táxi, porque às vezes o taxista ele não tem dinheiro pra trocar o dólar. Então você não me chega com uma nota de $100 pro taxista. O taxista não vai ter troco pra o seu dólar. Então ele gosta de dar trocadinho, ou se você tiver uma notinha de $10, entendeu? Então troca, se você acaso for chegar de madrugada. Agora se você, eu acredito que hoje em dia deve ter muitos mais voos, então você tem que confirmar isso. Se você for chegar de dia, tranquilo, porque tem a casa de câmbio aberta. Comprar. Às vezes a pessoa pergunta, ai, Griele, o que que eu compro lá na Bolívia? O que que eu levo? O que eu levar? O que tem pra comprar lá? Então você vai levar o quê? Sua roupa, alguns pertences pessoais mesmo, que você goste mais, que você tem costume de usar, medicamento, porque o medicamento lá é diferente do nosso aqui. Assim, os nomes vai ser diferente. Alguns nomes, então às vezes você não vai encontrar, então é melhor você levar os seus medicamentos daqui, roupas pessoais, alguns objetos pessoais. É uma coisa bem interessante, que eu acho que tem bastante centros de compras lá em Santa Cruz, que nem a Ramada. Você consegue comprar colchão, móveis, você consegue tudo comprar na Ramada. Aí tem o Bairro Lindo, que é mais assim, roupa, você só tem acho que de quarta a sábado, não sei se aumentou os dias. Tem a Sete Calles também, que tem bastante frutas, tem perfume, roupa também, você vai encontrar tênis, é uma delícia lá. A Sete Calles eu adorava, é minha preferida. Tem também a Mutualista, que você vai comprar bastante comida, carne, são feiras, então é bem mais barato. Tem muito mercados bom, grande, perto da faculdade tem os Hipermax, tem o Hipermax, Hiperplaza também, acho que se não me engano. Hipermax e Hiperplaza, que tem acho que perto da faculdade, que é esse nome, Hiperplaza, não lembro certinho, Plaza. Às vezes a pessoa fala assim, ai, Bolívia, lá não existe nada. Aí às vezes as pessoas, que nem o Globo Repórter fez uma matéria uns tempos atrás, mostrando uma realidade totalmente diferente. Mostrou a divisa, estudar na Bolívia, botaram uma faculdade horrorosa, com um lugar horroroso. Tem lugares feios na Bolívia? Tem. A Bolívia não é linda, maravilhosa, vai achar que você tá lá, mas tem de tudo, e é gostoso viver lá assim. A gente tem uma vida totalmente confortável, tem uma vida legal, entendeu? Então, as pessoas fazem uma vista totalmente diferente. Eu, quando vi aquela matéria do Globo Repórter, fiquei indignada, porque eles não fizeram um vídeo lá em Santa Cruz mostrando onde que tem a maioria dos estudantes, porque muita gente também vai pra La Paz e Cochabamba, mas Santa Cruz é bem famoso, por quê? Por estar mais perto do Brasil. Agora, comida. Não vai achando que você vai chegar lá e vai comer arroz com feijão e bife e aquela saladinha, porque vai ser o zóio da cara, minha filha. Porque isso é comida brasileira, e comida brasileira lá vai ser cara. A gente comia em restaurantes sim brasileiros, existe restaurantes brasileiros lá, que tem essa comidinha típica nossa, arroz, feijão, bife, salada. Mas o grande costume deles lá é comer frango frito ou assado, arroz e batata frita. Feijão é difícil de você achar pra comprar. Por isso, em qualquer outro país eu acho que é bem difícil, porque a gente foi pra Europa esses tempos e o primo do Marco, pediu pra levar feijão. Então eu acredito que feijão é uma coisa bem difícil de encontrar em alguns países. Que nem a Bolívia era um país difícil de encontrar feijão, então por isso que não tem arroz com feijão lá, meu filho. Então você não vai achando que tu vai comer arroz com feijão lá, porque não tem. Entendeu? Então, a comida que você vai mais comer lá e é mais barata, economicamente mais barata. Tinha época minha que eu pagava num prato de frango. Tinha uma senhorinha que era do lado da minha casa, ela fazia comida, era um frango, arroz e batata frita. Eu pagava 10 pesos. 10 pesos na minha época. A minha conversão antigamente era assim, R$1, 4 pesos. Então eu pagava R$2,50 pra almoçar. Pra jantar, eu jantava. Só que tem uma coisa, meu filho. Uma coisa que você vai saber. Vai molhar na Bolívia, mas você vai voltar gorda de lá. Porque, gente, eu nunca vi um país que engorda tanta gente, porque é muita comida gostosa. Esses frangos que eles fazem lá é muito gostoso. Eu adorava comer. Não sei vocês, mas eu adorava. Eu teve que enjoar no tempo de frango. Mas eu comia muito frango, arroz e batata frita. Então, querendo ou não, isso aí engorda. Engorda muito. Lá, olha, muito gordinha. Então, graças a Deus eu consegui emagrecer, mas agora eu tô precisando emagrecer mais, porque esse final de ano acabou com a minha vida. Mas,
olha, a comida de lá engorda muito. E outra, as coisas é muito barato no mercado. Refrigerante pra gente, assim, nosso real lá, querendo ou não, ele é um pouco mais valorizado. Então, refrigerante, salgadinho, eu chegava a comprar caixa de chocolate, então eu engordei 12 quilos morando lá. Então, vocês, meninas, meninos, não querem engordar morando na Bolívia, então toma muito cuidado, porque lá você vai engordar. Olha, eu não via uma que falava assim pra mim, ó, eu vim pra Bolívia e emagreci. Olha, se a pessoa não gostava de comer mesmo, era genética dela ser, mas quem gosta de comer, meu filho, ficar gordinha lá. País de fora, então respeita as leis e os costumes deles. Às vezes isso nem é uma lei, é um costume deles, então respeite o costume do outro país. Não tô falando só da Bolívia, em qualquer outro país que você for, respeite os costumes. Eu acho muito legal isso, porque você tem que respeitar tudo, você tem que respeitar o país da pessoa, porque você tá vindo de fora, você é um estrangeiro, você é um turista. Aprenda a viver no costume deles pra você se dar bem no país. Se vocês gostarem desse vídeo, curte o nosso vídeo, inscreve no nosso canal, vou fazer vídeo toda semana, viu meninas? Um beijo pra vocês e até semana que vem.